Vamos ler juntos? Está aí na tela projetado, os irmãos podem acompanhar. Vamos ler juntos? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Amém. Nós estamos, e eu quero hoje continuar a exposição da mensagem de domingo passado, quando eu não consegui terminar a mensagem em função de todos os acontecimentos que se deram aqui no dia do pastor. E eu enfoquei domingo passado aos irmãos que as duas primeiras grandes lições que esse texto nos apresenta quando nós estamos diante de grandes desafios. E é isto que o Josué faz com o povo. Estão diante de um grande desafio, o desafio da travessia do Rio Jordão, o desafio de enfrentar adversários não apenas numericamente, mas estrategicamente muito superiores a eles próprios. E Josué então deu duas palavras muito claras a eles, e as palavras foram: sigam a arca, essa direção de Deus, portanto sigam a direção de Deus para as vossas vidas. E a segunda palavra de Josué foi: tenham fé. Vocês precisam colocar a planta do pé nas águas, porque quando vocês colocarem a planta do pé nas águas, as águas secarão, e então vocês passarão a pé enxuto. E eu, na minha imaginação fértil, que às vezes Deus tem me dado, até um pouco perigosa, por que não dizer, eu fico imaginando a empolgação de Josué diante do povo. Tento me colocar ali no lugar de Josué, e eu fico imaginando a empolgação de Josué, porque 40 anos atrás, ele mesmo, Josué, havia dito: eia, subamos, possuamos a terra. Está escrito lá em Números capítulo 13, versículo 30 e 31. E a resposta do povo a esta conclamação de Josué foi: não poderemos subir. Não poderemos subir. Se nós entrarmos nessa terra, os nossos filhos serão escravos, as nossas filhas serão prostitutas, serão usadas como escravas sexuais. Nós não temos a mínima chance de entrar e possuir essa terra. E agora então, Josué está diante de uma nova geração. Toda aquela geração foi sepultada no deserto. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que Deus fez questão de sepultar um por um de toda aquela geração naquele deserto. E então agora, 40 anos depois, os filhos daquela geração, então, eles estão diante de um novo desafio. E agora Josué declara a mesma coisa: sigam a arca, sigam a presença de Deus e tenham fé. E eu creio que é exatamente neste contexto de motivar o povo a seguir com fé e seguir a direção que Deus estava trazendo para as suas vidas, é que Josué proclama diante do povo uma grande promessa. Mas essa promessa, ela vem com um asterisco de uma grande condição. E é o que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, sobre esta grande promessa e ao mesmo tempo a grande condição que esta promessa está condicionada para acontecer. E a grande promessa está no versículo 5 que nós lemos, quando Josué disse: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem dúvida é uma grande promessa que Josué está dando para o povo. E eu acredito que Josué tem em mente aquilo que aconteceria no próximo dia. A travessia do Rio Jordão. Como eu disse aos irmãos domingo passado, aquele rio que a sua largura durante grande parte do ano era apenas de 30 metros. Agora, no período da cheia, aquele rio, então, ele se colocava como um obstáculo de 1.600 metros de largura para ser transposto pelo povo. Sem sombra de dúvida, era um grande desafio.
Mas não apenas isto, logo após o rio, havia a cidade murada e grandemente defendida, a cidade de Jericó. Havia toda a terra que deveria ser conquistada, e na ótica de Josué, aquilo era de verdade grandes maravilhas. E ao dirigir ao povo desta forma, Josué, de certa maneira, estava evocando algumas lembranças na memória do povo. Exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 20, está registrado nesse texto sagrado, quando Deus levanta Moisés para enviá-lo ao Egito, para libertar o povo de Israel do Egito. Então Deus diz para Moisés: estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. E a palavra prodígios que aparece aqui é uma palavra correlata às palavras, ou a palavra maravilhas, que aparece em Josué capítulo 3, versículo 5. Portanto, Josué aqui está tentando lembrar o povo de Israel o fato que quando Deus chama Moisés e Deus envia Moisés ao Egito, Deus envia Moisés sabendo que pela sua mão poderosa ele operaria maravilhas no meio do Egito. Isto aconteceu. Nós conhecemos a história, né? Aquelas pragas, 10 pragas que Deus enviou sobre o povo do Egito para libertar o povo de Israel. Mas nada se compara, talvez, àquela obra ou aquela maravilha maravilhosa, né? Redundância aí, de Deus, quando Deus abre o Mar Vermelho e faz o povo de Israel passar o Mar Vermelho a pé enxuto. Em Êxodo capítulo 34, versículo 10, após ter aplacado a ira santa de Deus contra o povo, e Moisés intercedendo pelo povo para que o povo não fosse destruído por Deus, então Deus renova a promessa de fazer maravilhas. E o texto diz então: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo Israel, e farei maravilhas como nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que faço contigo. A palavra terrível aqui não é coisa tenebrosa, não. Ela traz a ideia de coisas extraordinárias que Deus faria no meio do povo. Portanto, quando o povo sai dos Sinai, sabendo que eles peregrinariam durante 40 anos por ter endurecido o coração, eles sabem que Deus faria maravilhas no meio do povo. E o povo poderia ter desfrutado dessas maravilhas de Deus de uma forma muito mais rápida, se eles não tivessem cometido o pecado da incredulidade. Em Números capítulo 13, nós temos o registro disto. Quando o povo, então, numa demonstração de incredulidade, não quer entrar na terra. Números 13 e Números capítulo 14. E então o povo prorrogou por 40 anos ver as maravilhas do Senhor. E agora, então, nós encontramos Josué levantando diante do povo, dirigindo a sua primeira fala ao povo e despertando o entendimento desta nova criação, dessa nova geração, criando a expectativa de que a conquista da terra não seria pela força do braço humano, porque é o Senhor quem faria maravilhas. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio que Josué está gestando o tipo de resposta que o povo deveria ter diante dos desafios. Diante dos desafios que o povo de Deus enfrenta na vida e na sua história, o que o povo precisa crer? É crer nas maravilhas. Crer que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Crer que, como diz a palavra do Senhor, que o braço do Senhor, porventura, teria se enfraquecido.
Crer que a obra de Deus não é feita pela capacidade humana, ainda que a capacidade humana seja um dom de Deus, seja uma dádiva de Deus a favor dos homens, mas que a obra de Deus realmente ela é realizada, porque nós cremos que Deus é o Deus que faz maravilhas. Então, quando estamos diante dos desafios, aonde nós vamos? Seguimos a arca, seguimos a direção que a presença de Deus dá sobre as nossas vidas. Quando enfrentamos desafio, como atravessar os Jordões que se colocam diante de nós, nós temos que ter fé e seguir em frente, molhar as plantas dos nossos pés, na certeza que nós atravessaremos a pé enxuto. Creiam nas maravilhas do Senhor. Mais de um milênio depois, Jesus se levanta diante dos seus discípulos. Poderíamos dizer um segundo Josué, usando a tipologia de Hebreus no capítulo 3 da carta que o autor de Hebreus escreve, usando Josué como um tipo de Cristo. E então Jesus se levanta diante dos seus discípulos para encorajá-los diante da grande conquista que eles teriam da terra dos corações humanos, na proclamação da mensagem do Senhor. E em João capítulo 14, versículo 13, Jesus diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, para que o Pai seja glorificado. É promessa do nosso Senhor, é palavra do nosso Senhor. E essas maravilhas que o Senhor fará no meio de nós, deve ser um estímulo para nós. Deve ser um estímulo para nós ao fato que Deus tem maravilhas para realizar nas nossas vidas. Assim como o povo de Israel passaria o Jordão para conquistar a terra, e lembre que domingo eu falei que há muitos cânticos que usa passar o Jordão como uma expressão da morte. Mas para nós como cristãos, passar o Jordão não tem nada a ver com morte. Porque o povo passou o Jordão para conquistar. O povo passou o Jordão para lutar. E a terra da promessa seria posse deles na medida em que eles avançassem pela fé, seguindo a direção de Deus e lutando pela posse da terra. Da mesma forma, irmãos, para nós, a vitória sobre os inimigos que se levantam diante de nós, sejam esses inimigos que venham do mundo em que nós estamos vivendo, sejam esses inimigos que venham da natureza caída, que reside ainda em nós e que cria tanto problema para a nossa vida, como diz o pastor Larry Coy, se você tivesse que dar um pontapé no traseiro de quem mais dá problema para você, provavelmente você ficaria uma semana sem sentar, porque você é o principal problema teu. Eu sou o principal problema meu. E essa natureza artimanhosa que existe dentro de nós, essa natureza tão propensa ao pecado, a vitória sobre as obras da carne em nós, elas só virão se nós entendermos que o braço forte de Deus está ao nosso favor, para nos levar a obter vitórias na nossa vida cristã. Enquanto ficarmos do outro lado do Jordão, na incredulidade, nós não conquistaremos as vitórias que o Senhor tem para nós. Se nós ficarmos com aquele discurso meio que pessimista, né? Aquele discurso meio da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Enquanto nós ficarmos com esse discurso condescendente com as nossas atitudes pecaminosas, nós não vamos obter vitórias. Nós não veremos as maravilhas de Deus no nosso meio. Mas que maravilha maior nós podemos ter de ver aquilo que nós cantamos, é que nós mesmos sejamos escondidos para que a glória de Cristo seja vista nas nossas vidas. Que maravilha maior do que aquela que eu cresça, para que ele diminua, heresia, irmãos, que eu diminua, para que ele cresça na nossa própria vida. Ainda bem que os irmãos estão ligados, né? Alguns já falam, para aí, pastor, que negócio é esse, né? Então, que maravilha maior do que vermos a pessoa de Jesus Cristo sendo reproduzida em cada um de nós. Mas esta maravilha, ela só será alcançada por nós, se nós tivermos disposição
de molhar os nossos pés, para que outros passem a pé enxuto e nós entremos para conquistar o reino de Deus. Mais ainda, que maravilha maior do que nós vermos uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, ouvir a mensagem do Evangelho, que pode ser simplesmente através da entrega de uma literatura, como esses irmãos testemunharam para nós nesta noite, e ver a luz do Evangelho da glória de Cristo brilhando no coração dessa pessoa. Que maravilha maior do que esta, de ver alguém que estava escravizado pelos poderes de Satanás, ver os grilhões do pecado sendo quebrados e esta pessoa poder ser rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha maior do que esta. Que maravilha maior do que a tua vida. Meu irmão, pensa em você e na tua realidade e como você estava quando o Evangelho alcançou o teu coração e fez de você uma nova criatura em Cristo. Mas você pode ser instrumento de Deus para que muitas outras maravilhas como estas possam ser testemunhadas em vidas que se entregam ao Senhor Jesus Cristo. Mas só existe um problema. E o problema é que esta maravilha ou estas maravilhas, elas estão condicionadas pelo nosso Senhor. E a condição é muito simples. O texto diz, em Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Esta é a grande condição estabelecida por Deus para que as maravilhas dele sejam vistas na nossa vida, no meio de nós e através de nós para com outras pessoas. Se há algo que o povo de Deus precisa entender em qualquer tempo, em qualquer lugar em que ele esteja, é que o relacionamento com Deus demanda santidade. Que o relacionamento com Deus demanda separação de e para. Essa é a ideia de santidade. Santidade, ela tem a ideia, a separação de algo para ser destinado para outro algo. Portanto, a exigência de Deus para todos aqueles com os quais ele se relaciona é exatamente isto: santificai-vos. Santificai-vos. Foi o aviso de Deus lá para o povo de Israel no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, versículo 6. Deus diz para aquele povo: vós sereis para mim reino de sacerdotes, mas também vós sereis para mim nação santa. Não é apenas ser reino de sacerdotes, mas é também ser nação santa, é ser povo separado para Deus. E o povo respondeu: legal. Falou para Moisés: pode dizer para Deus, tudo que Deus falou nós faremos. Aviso: antes de você responder algo para Deus, reflita sobre as demandas daquilo que Deus diz. Hashtag fica a dica da mensagem do próximo domingo. Na continuidade de Josué capítulo 4 e capítulo 5. Por que estou dizendo isso? Moisés sobe ao monte com a resposta de Deus para o povo. E Moisés se detém ali no alto daquele monte, 40 dias. O povo olha para o monte e o que o povo vê do monte? O monte está fumegando, trovão para todo lado, parecia um vulcão em erupção. E qual é a conclusão do povo? Acabou, morreu o homem. E lá embaixo, o povo chega para Arão e fala para Arão: façam para nós deuses, e nós haveremos de adorar e dizer: estes deuses nos tiraram do Egito. Tão rapidamente, o povo que ouviu da parte de Deus que seria um reino de sacerdotes e nação santa, é um povo que o seu coração ainda
não havia entendido o processo de santificação, a demanda de santidade que Deus exige para todo aquele que se aproxima dele. E agora, quando Moisés repete para aquela nova geração, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, quando Moisés está aqui próximo à sua morte, então, consciente disto, ele repete toda a lei para o povo. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, Moisés diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deus vos escolheu para ser dele. Este é o princípio fundamental da santidade e do santificai-vos. É a consciência a quem nós pertencemos. E a consciência de quem é o Senhor a quem nós pertencemos haverá de demandar da nossa parte uma atitude. E é por isso que Josué capítulo 3, versículo 5, Josué repete o discurso. E quando Josué orienta-os a seguirem a arca e avançarem com fé, Josué lembra ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, a mensagem contida nesta expressão, santificai-vos, era uma mensagem de limpeza, era uma mensagem de purificação, de separação de tudo aquilo que era impuro. Mas havia um conceito por trás, que era a separação de todo e qualquer ídolo que se tornasse um competidor no coração do povo. O que era a preocupação de Josué? Josué sabia que Deus faria maravilhas, mas corria o risco do povo atribuir as maravilhas a outros deuses. Isso me faz lembrar, por exemplo, uma situação que aconteceu conosco na cidade e igreja onde nós estávamos, quando o parente de uma pessoa da igreja sofreu um problema de saúde muito sério, muito sério. E então eles vieram, pediram oração, e nós fizemos ali uma campanha de oração por aquela pessoa, intercedemos por ele, clamamos por ele diante de Deus, e qual foi o resultado? Deus curou. Louvado seja o nome de Deus. Deus curou. Mas qual foi a atitude daquelas pessoas? Fizeram uma campanha e fizeram um voto de uma peregrinação para um lugar onde continha lá uma figura do ídolo do coração deles, para agradecer a bênção recebida. A bênção que Deus deu foi atribuído a outro ser. E este é um risco muito grande. Então, quando Josué diz para o povo, santificai-vos, Josué está dizendo, tirem, separem, tirem tudo que há no meio de vocês, que de alguma maneira venha a macular a certeza e a convicção de que aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus fará é obra da mão de Deus e de mais ninguém. E eu quero dizer que periodicamente o povo de Deus precisa olhar para os seus arraiais, precisa olhar para as suas tendas, precisa verificar se não existe algo que esteja maculando a santidade de Deus. Precisa olhar para as suas vidas para ver se não há algum ídolo que esteja ali guardado. Lá em Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 4, quando Deus aparece para Jacó, e então Deus renova a sua aliança com Jacó. Então Deus diz para Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Então não sei se os irmãos sabem, mas Betel significa casa de Deus. Então levanta-te, sobe à casa de Deus, habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. E Deus continua dizendo, o texto registra que Jacó, ele se levanta diante da sua família, e o que ele diz? Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Espera aí.
Eles não eram povo escolhidos. Jacó já era a terceira geração de um homem separado e escolhido por Deus. Aquele que era idólatra, e Josué capítulo 24 vai nos lembrar isso. Que Abraão, Terá e Abraão, vossos pais, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. E quando Deus aparece para Abraão e diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Infelizmente, Abraão trouxe na sua mochila alguns ídolos. E depois esses ídolos também são trazidos por Raquel, mulher de Jacó. E agora então Jacó tem que dizer, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Lançai fora. E olha o que fala o versículo 5 desse texto de Josué capítulo 35. Que quando eles fizeram isso, no versículo 4, mostra que eles fizeram isso. Observe aí, está na tela aí para os irmãos, que eles deram para Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos, as argolas que pendiam, que eram argolas que lembravam, eram objetos de lembrança da idolatria. E Jacó escondeu então debaixo de um carvalho junto a Siquém. E quando ele sai, o versículo 5 fala que o temor de Deus, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. As maravilhas que Deus faz, elas estão condicionadas ao quanto nós estamos dispostos a responder ao Senhor com santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, santificai-vos, continua sendo o brado dos céus a todos os que querem ver as maravilhas de Deus. Na oração sacerdotal que Jesus ora, registrada em João capítulo 17, versículo 17, Jesus ora ao Pai e Jesus pede ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está preocupado com a santidade e a santificação do seu povo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro vai nos dizer, vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí a consequência de ser nação santa é que é propriedade exclusiva de Deus. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo tem uma palavra muito direta, porque ele diz, retirai-vos do meio deles, santificai-vos, porque a palavra separai-vos é a mesma palavra. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras e eu vos... Então, Deus recebe aqueles que estão dispostos a não tocar coisas impuras, aqueles que estão dispostos a separarem-se. E talvez este seja o maior desafio do povo de Deus neste tempo de relatividade, nesse tempo de não tem nada a ver, nesse tempo em que as coisas são assim e todo mundo faz porque todo mundo faz. Pessoas precisam ter a coragem de bater no peito e dizer, eu sou santo, eu vou me santificar, e eu vou me purificar cada vez mais. A última mensagem de Jesus no livro de Apocalipse é o quê? Continue o imundo sendo o quê? Imundo. Mas aquele que é puro continue o quê? A purificar-se cada vez mais. Esta é a mensagem de Deus para o povo. E o povo de Deus não verá manifestação da presença de Deus, a menos que o povo de Deus entenda que santificação não é opção, é mandamento da parte do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, há um versículo muito mal entendido. Porque ali o autor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
o Senhor. E muita gente pensa que essa expressão, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, traz a ideia de que ninguém chega na presença do Senhor sem a santificação. É verdade, isso é verdade, a palavra de Deus diz isto. Porque a santidade de Deus, ela tem um caráter radioativo. Quem chega na presença de Deus sem santidade é fulminado na presença de Deus. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O que o versículo está dizendo é que ninguém verá o Senhor no nosso meio sem santificação. Ninguém verá o Senhor na minha vida sem santificação. Ninguém verá o Senhor no ambiente da igreja, se no ambiente dessa igreja não existir paz e santidade. Porque é através da paz e da manifestação da santidade, da busca pela santidade, que a presença de Deus se manifesta. E aonde a presença de Deus se manifesta, maravilhas acontecem. Onde a santidade do povo de Deus, ela é manifestada, então há plena liberdade da parte do Senhor para manifestar as maravilhas que Ele quer fazer no nosso meio. Infelizmente, nós catalogamos quais são as maravilhas. E nós esquecemos que nós servimos a um Deus que é soberano para fazer as maravilhas do jeito que Ele quer fazer. Você quer ver as maravilhas de Deus, meu irmão? Você quer testemunhar as maravilhas do Senhor na tua vida? Você quer testemunhar as maravilhas do Senhor no meio da igreja que você pertence? O que nós devemos fazer? Santificar-nos. Santificar-nos. Então o desafio da palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é que também você vasculhe as tendas da tua existência. Dê uma olhada para o teu interior. E veja se não há algum objeto de idolatria que você ainda está guardando aí. Sabe aquele pecado de estimação? Aquela prática que você está guardando e você não quer abrir mão dela? Você precisa trazer para fora da tenda para que a santidade seja vista na tua vida. Sabe aquele projeto de vida que não se harmoniza com o projeto de Deus para a tua vida? Você precisa trazer para fora da tua tenda para que as maravilhas do Senhor, elas sejam vistas na tua vida e no nosso meio. Quando nós fizermos isto, com certeza, nós veremos as maravilhas do Senhor em cada um de nós. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você crê nisso? Então siga a arca, siga a direção de Deus, mas siga com fé, mas também santifique-se cada dia mais, porque se assim nós fizermos, nós vamos testemunhar também grandes obras e maravilhas que Deus faz no nosso meio. Que Deus nos abençoe. Curva a tua fronte. E eu queria que você chegasse diante do Senhor em oração. Deixa o Espírito Santo trazer esse discernimento, essa consciência a você. Deixa o Espírito Santo do Senhor realmente mostrar a você nessa noite o que pode estar precisando de você fazer como a descendência de Jacó lá, que trouxe para fora todos os deuses, todas as coisas que estavam incomodando, todas as coisas que estavam impedindo a santidade de Deus sobre a vida do seu povo. E talvez você esteja precisando fazer isto, para que você também veja maravilhas extraordinárias de Deus, a teu favor e a favor de todos nós. Pai querido, nós queremos ver as maravilhas do Senhor.
É o nosso desejo, ó Deus, sermos testemunhas das obras extraordinárias do Senhor, não apenas na nossa vida, mas também através de nós. Ajude-nos a ter os nossos olhos abertos, para nós percebermos tudo o que macula a Tua santidade, e tudo aquilo também, ó Deus, que impede o progresso e o processo da santificação na nossa própria vida, para que as maravilhas do Senhor também sejam vistas e testemunhadas para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.